Bom dia, meus irmãos e minhas irmãs. Que a paz de Deus esteja com você nesta manhã. Que o Senhor te abençoe e te guarde neste novo dia que começa. Que a presença de Deus envolva a sua casa agora pela manhã e encha o seu coração de esperança, de fé e da certeza de que o Senhor não começa algo na vida de alguém sem ter a intenção de terminar. O que Ele inicia, Ele completa. O que Ele planta, Ele faz crescer. O que Ele promete, Ele cumpre. Hoje é quinta-feira, dia 10 de abril. E antes de começarmos a orar, eu preciso te fazer uma pergunta que pode tocar em algo muito profundo dentro de você nesta manhã. Existe algo na sua vida que começou, mas que ainda não terminou? Um projeto que foi iniciado com fé e entusiasmo, mas que ainda não se concretizou completamente. Um sonho que Deus colocou no seu coração, mas que ainda está no meio do caminho. Uma promessa que você recebeu de Deus, mas que ainda está esperando se cumprir. Uma transformação que começou dentro de você, mas que ainda não se manifestou completamente por fora. Talvez você olhe para a sua vida hoje e veja várias coisas pela metade. Um processo de cura que começou, mas que ainda não se completou. Uma restauração que iniciou, mas que ainda não chegou ao fim. Uma virada financeira que deu os primeiros sinais, mas que ainda não se manifestou completamente. Um chamado que você sentiu claramente, mas que ainda está sendo desenvolvido de formas que você não consegue entender completamente. E no meio de tudo isso, uma dúvida silenciosa começa a se instalar. Será que isso vai realmente se completar? Será que o que começou vai chegar até o fim? Talvez você esteja hoje cansado do processo. Cansado de estar no meio do caminho sem ver o fim. Cansado de crer numa promessa que parece demorar para se cumprir. Cansado de continuar investindo em algo que ainda não deu os frutos esperados. E aquela voz conhecida começa a sussurrar. Talvez não valha a pena continuar. Talvez seja melhor desistir antes de se decepcionar mais. Talvez aquilo que começou não tenha sido de Deus afinal. Mas eu preciso te dizer algo nesta manhã de quinta-feira que vai mudar completamente a forma como você enxerga tudo que está inacabado na sua vida. O fato de algo ainda não estar completo não significa que foi abandonado por Deus. Significa que ainda está sendo construído. E Deus não abandona o que começou. Nunca abandonou. Nunca vai abandonar. Porque não é da natureza de Deus começar e não terminar. Não é do caráter do Senhor plantar e não colher. Não é da essência do Altíssimo prometer e não cumprir. Antes de entrarmos na oração, eu quero compartilhar com você uma palavra que está em Filipenses capítulo 1, versículo 6. O apóstolo Paulo declara com absoluta convicção: tendo por certo que aquele que começou em vós a boa obra a há de completar até o dia de Jesus Cristo. Que declaração poderosa! Paulo não disse talvez complete, não disse se você merecer complete. Disse com certeza absoluta, há de completar. Isso é uma garantia, uma promessa inabalável. O que Deus começou na sua vida, Ele vai completar, sem exceção. Sem condição, sem possibilidade de fracasso. Porque o que Deus inicia, Ele termina sempre. Pense em como isso se aplica à sua vida agora. Aquele processo que parece interminável está sendo completado. Aquela transformação que parece lenta está chegando ao fim. Aquele sonho que parece distante está sendo construído. Aquela promessa que parece demorar está a caminho de se cumprir. Porque o Deus que começou não parou. Ele continua trabalhando, continua construindo, continua completando o que foi iniciado na sua vida. Fica comigo até o final desta oração, porque eu creio que Deus vai confirmar no seu coração hoje que o que Ele começou na sua vida vai ser completado. E se você já sente que esta palavra é para você, deixa o seu like agora, para que mais pessoas possam ser alcançadas por esta oração hoje. E escreve nos comentários o que você está precisando de oração. Pode escrever assim: preciso de oração para completar o que Deus começou na minha vida.
Preciso de oração para não desistir do processo. Preciso de oração para ver a promessa se cumprir. Preciso de força para continuar até o fim. Declare com fé, porque eu vou interceder pessoalmente por cada pedido nos comentários desta manhã. E Deus está ouvindo cada palavra que sobe até Ele neste dia. O momento da oração chegou. E eu creio que quando você entrar neste momento com o coração aberto e a fé renovada, algo vai ser confirmado no seu espírito sobre tudo que Deus ainda vai completar na sua vida. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesta quinta-feira, dia 10 de abril, eu me coloco diante da Tua presença com humildade, com gratidão e com a fé de que o Senhor é o Deus que completa. O Deus que não abandona o que começou. O Deus que não deixa processos pela metade. O Deus que não faz promessas que não vai cumprir. E por isso, nesta manhã, eu me apresento diante de Ti, trazendo cada coisa inacabada da minha vida e da vida de cada pessoa que ora comigo agora. Cada processo que ainda está no meio do caminho. Cada promessa que ainda aguarda cumprimento, cada sonho que ainda está sendo construído. E eu declaro com fé, o Senhor vai completar. Pai, eu apresento diante de Ti cada irmão e cada irmã que chegou até esta oração nesta manhã, carregando o cansaço do processo inacabado. O Senhor conhece cada sonho que ainda está pela metade. Conhece cada transformação que ainda não se completou. Conhece cada promessa que foi recebida com fé e que ainda aguarda manifestação. Conhece cada pessoa que está no meio do caminho sem conseguir ver o fim. E eu peço, Pai, que o Senhor fale agora no coração de cada um. Que cada pessoa sinta neste momento a certeza de que o Senhor não abandonou o processo. Que Ele continua construindo, que Ele vai completar. Senhor, completa a obra de cura que começou. Para quem iniciou um processo de cura física que ainda não se manifestou completamente. Para quem começou a se recuperar de uma doença, mas que ainda está no meio do caminho. Para quem viu os primeiros sinais de melhora, mas que ainda aguarda a cura completa. Pai, completa agora o que começou. Que o corpo que começou a ser restaurado seja completamente restaurado. Que a saúde que começou a voltar, volte completamente. Que a cura que foi iniciada seja finalizada pela Tua mão poderosa. Completa a obra de restauração nos relacionamentos, Pai. Para o casamento que começou a ser restaurado, mas que ainda está no processo. Para a família que começou a se reunir, mas que ainda tem membros distantes. Para o vínculo que começou a ser reconstruído, mas que ainda está frágil. Senhor, completa agora o que começou nos relacionamentos. Que o casamento que começou a ser restaurado seja completamente restaurado. Que a família que começou a se reunir seja completamente unida. Que o vínculo que começou a ser reconstruído seja completamente firme. Completa a obra financeira, Pai. Para quem começou a ver uma virada nas finanças, mas que ainda não chegou até o fim. Para quem iniciou um processo de quitação de dívidas, mas que ainda está no meio. Para quem abriu um negócio com fé, mas que ainda está esperando ver o fruto completo. Senhor, completa agora o que começou nas finanças. Que a virada que começou chegue até o fim. Que a quitação que iniciou se complete. Que o negócio que foi aberto prospere completamente. Completa os sonhos e os chamados, Senhor. Para quem recebeu uma visão de Deus, mas que ainda está vendo apenas o início. Para quem sentiu um chamado claro, mas que ainda está desenvolvendo o que foi colocado no coração. Para quem plantou sementes com fé, mas que ainda não viu a colheita completa. Pai, completa agora o que foi plantado. Que os sonhos que foram iniciados sejam completados. Que os chamados que foram recebidos sejam cumpridos. Que as sementes que foram plantadas com lágrimas sejam colhidas com alegria. Pai, enquanto encerramos esta oração, nós declaramos com fé e com convicção. Deus vai completar. Deus vai completar a cura.
Deus vai completar a restauração. Deus vai completar a virada financeira. Deus vai completar os sonhos. Deus vai completar os chamados. Deus vai completar tudo que começou. Tudo, sem exceção, sem abandono, sem interrupção. Porque aquele que começou a boa obra vai completá-la. Vai completar agora. Vai completar em breve. Vai completar de uma forma que vai surpreender até quem estava quase desistindo de acreditar. O que Deus começou não vai ficar pela metade. O que Deus plantou não vai murchar antes de florescer. O que Deus prometeu não vai voltar vazio. O que Deus iniciou vai ser completado com perfeição. Porque o Deus que você serve não começa e abandona. Não promete e esquece. Não planta e deixa de regar. Ele completa. Sempre completou. Sempre vai completar. Obrigado, Pai, porque o Senhor nunca abandonou nenhum processo que iniciou na nossa vida. Obrigado, porque o que parece inacabado está sendo trabalhado nos bastidores. Obrigado, porque a promessa que parece demorar está a caminho de se cumprir. Que cada pessoa que orou comigo nesta manhã saia daqui com a certeza renovada de que o Senhor vai completar, que o processo vai chegar ao fim, que a promessa vai se cumprir, que o sonho vai se realizar, que tudo que foi iniciado por Deus vai ser completado por Deus. Em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos e minhas irmãs, que oração poderosa foi essa nesta quinta-feira. Eu creio de todo o meu coração que Deus confirmou em cada coração presente nesta oração que Ele não abandonou nenhum processo que foi iniciado na sua vida. E eu quero te dizer algo muito importante antes de você começar o seu dia. O meio do caminho é sempre o lugar mais difícil. É onde o entusiasmo do começo já passou e onde o alívio do fim ainda não chegou. É onde a fé é mais testada. É onde a tentação de desistir é maior. Mas é também onde Deus está fazendo o trabalho mais importante. Porque é no meio do processo que o caráter é formado, que a fé é aprofundada, que a dependência de Deus é estabelecida, que a fundação é construída para sustentar tudo que vai vir depois. Então, não desista no meio do caminho. Não pare quando o processo estiver difícil. Não abra mão da promessa quando ela parecer demorar. Porque você não sabe o quanto está perto do fim. Você não sabe se a completude está a um dia de distância. Há uma oração de distância, há uma decisão de distância. E seria uma tragédia desistir exatamente quando o Senhor estava prestes a completar o que havia iniciado. Continua crendo, continua orando, continua avançando, continua confiando, porque o Deus que começou vai completar. E quando Ele completar, vai ser tão perfeito, tão abundante e tão além do que você esperava, que você vai entender por que o processo demorou tanto. Porque Deus estava preparando não apenas o resultado, estava preparando você para receber o resultado. Se esta oração tocou o seu coração nesta manhã, deixa o seu like agora para que mais pessoas possam ser alcançadas por esta palavra hoje. E escreve nos comentários o nome do familiar que você quer ver com o processo de Deus completado na vida dele. Escreve com fé, porque eu vou interceder pessoalmente por cada familiar mencionado nos comentários hoje. Pode escrever assim: oro pelo meu filho para que Deus complete o que começou na vida dele. Oro pelo meu cônjuge para que o processo de Deus se complete. Oro pela minha família para que Deus complete a restauração. Oro pelo meu familiar para que a promessa de Deus se cumpra na vida dele. Declare com fé o nome de quem você ama e confie que o mesmo Deus que vai completar o que começou na sua vida vai completar o que começou na vida de cada pessoa que você apresentou diante dele nesta manhã. Compartilhe esta oração com alguém que está cansado do processo e pensando em desistir. Com aquele amigo que está no meio do caminho sem ver o fim. Com aquele familiar que está quase abrindo mão da promessa.
Um simples compartilhamento pode ser exatamente a palavra que vai fazer essa pessoa escolher continuar hoje. E se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se agora e ative o sino das notificações para receber nossas orações todos os dias e fortalecer a sua fé ao longo deste ano. Que o Senhor te abençoe, te guarde e te conduza durante todo este dia. Que a sua paz esteja sobre a sua casa, sobre a sua família e sobre cada processo que está sendo completado agora pela mão fiel do Altíssimo. Fique na paz do Senhor e até a próxima oração.